Boa noite, amados irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco. Que o Senhor continue nos abençoando por meio da sua santa palavra. Que Ele seja exaltado em meio à proclamação da sua verdade entre os santos do Senhor. Meus irmãos, nós temos refletido mensagem após mensagem nessa série de exposições no livro de Daniel, considerando que somos habitantes de outro reino, não deste mundo, não deste reino de trevas, onde nós ainda peregrinamos. E o livro de Daniel, os irmãos devem lembrar sobre isso, ele foi escrito nesse contexto do exílio do povo de Deus. Não somente Daniel e seus 3 amigos, os 3 homens que nós vemos aqui o seu testemunho no capítulo 3, não somente estes, mas ao longo de 70 anos, todo o povo judeu permaneceu em uma terra estrangeira, uma nação que era inimiga deste povo, uma nação hostil à simples presença deles ali na Babilônia, onde eles estavam. Uma terra que ao mesmo tempo em que tentava seduzi-los para ganhar o coração deles, como nós já vimos em diversos momentos aqui nesse livro, ao mesmo tempo que tentava fazê-los esquecer de quem eles eram, do Deus deles, da nação deles, ao mesmo tempo os oprimia, os ameaçava, deixava bem claro ali quem mandava. Tudo isso por meio do medo, por meio da ameaça, do perigo de morte. Dessa forma, para os cativos que estavam na Babilônia, só restavam 2 opções. Ou eles aceitavam ser conformados pela Babilônia, e então pensar, agir e viver como babilônios, mesmo quando muitos ainda diziam continuar servindo ao Deus verdadeiro, mesmo que moldados pela Babilônia de uma forma geral, tentando fazer uma espécie de amálgama ali, de mistura, que não é possível para o povo de Deus. Mas ou estes viveriam assim, ou teriam que resolver firmemente, tomar uma decisão resoluta de não se contaminar com a Babilônia, não aceitar os padrões de vida da Babilônia, não viver como os babilônios, e então, mais cedo ou mais tarde, teriam que pagar o preço por isso. Teriam que estar dispostos a pagar o preço por essa decisão, talvez até com a própria vida. Imaginem, irmãos, como seria difícil viver nessa situação. Longe do nosso lar, em meio a uma nação que é contrária a nós, que se opõe a nós, que está ali o tempo todo à espreita porque nos odeia, que está o tempo todo sussurrando de forma direta e indireta: ou você se junta a nós no nosso caminho, na nossa forma de viver, no nosso caminho de perdição, ou você não terá paz nessa terra, você não terá paz entre nós, você sofrerá as consequências. Quão difícil seria viver em meio a uma nação que se torna ainda mais perigosa quando ela age com simpatia para conosco, com amizade para conosco. Porque se vacilarmos em meio a essa simpatia, nós poderemos ter dado ali acesso ao nosso coração, à nossa mente. E tendo este acesso, eles, de forma ainda mais firme, tentarão nos fazer esquecer de que nós não estamos em casa, de que nós não estamos entre o nosso povo, na nossa nação. Ou fazer-nos achar que não tem motivo para nós esperarmos o dia que voltaremos para a nossa terra, para o nosso reino, para a nossa nação. Porque, afinal de contas, aqui pode ser bom, aqui pode ser confortável, aqui eu posso ter tudo o que eu preciso.
Imagine, irmãos, quão difícil seria viver em uma situação similar a essa. Na verdade, nós não precisamos imaginar. Na verdade, nós não precisamos refletir muito sobre como seria, porque essa, irmãos, é a realidade de todo crente neste mundo. Embora muitos insistam que não é. Embora muitos insistam em não perceber que essa é a realidade de todo crente neste mundo. Nós somos habitantes de outro reino, não deste mundo. Não desta terra que vemos aqui, deste reino de trevas. Somos habitantes de outro reino, e como tais habitantes, é impossível, irmãos, caminharmos em meio a este mundo, em meio a este reino de trevas, sem passarmos por essas dificuldades que esse povo estava passando nesse período. Sem passarmos por aflições, sem sermos continuamente provados acerca da lealdade do nosso coração. Continuamente, dia após dia. Quem está assentado no trono do seu coração? Você não tem... Essa pergunta não tem chegado aos seus ouvidos dia após dia? Será que você não tem se dado conta que este mundo tem feito essa pergunta? Quem domina? A quem o teu coração é leal? Diante de quem você tem se prostrado, tem adorado, tem cultuado e, portanto, tem sacrificado, tem oferecido sacrifícios? A quem? A quem você serve? Ao Deus Todo-Poderoso? O único Deus? Ou a você mesmo? Ou a este mundo? Ou aos seus desejos e anseios por conquistar esse mundo, por mais dinheiro, por poder, pelo reconhecimento que traz glória para você e não para o Senhor? A quem você serve? O mundo, o reino que não é o nosso, essa terra estranha em que vivemos, continuamente despertará esse tipo de questionamento para aqueles que não fazem parte dela. Nunca será fácil, irmãos, para alguém peregrinar em um reino, em uma nação que não é sua. Sobretudo, porque apesar de todos os perigos e hostilidades externas que nós encontramos, os irmãos sabem que encontramos, é no seu coração que você encontrará o maior inimigo, a maior fonte de perigo. A sua carne, o seu ego, o seu eu, que dia após dia precisa ser mortificado para que o Senhor Jesus Cristo viva em você. E em meio a esse processo de mortificação, você sentirá as dores da morte. Você gemerá, irmãos, em meio a esse processo. Você experimentará, dia após dia, a dura realidade de viver em uma nação que não é sua. De viver em um mundo caído, corrompido pelo pecado. Nós muitas vezes esquecemos disso, mas então esse mundo nos lembra onde estamos. Um mundo onde nós enterramos aqueles que nós amamos. Um mundo onde aqueles por quem nós morremos, entregamos nossa vida, labutamos dia após dia, estendemos a mão, respondem com ingratidão. Um mundo onde dia após dia a sua saúde não será mais a mesma, o seu corpo irá definhar e você verá dia após dia lutas e mais lutas, percebendo que você não tem mais a saúde de outrora. E assim como a própria criação, que segundo o apóstolo Paulo, lá em Romanos 8, 22, nos diz que a própria criação geme e suporta angústias até agora, nós também gememos em nosso íntimo. E suportamos as angústias, e com paciência aguardamos, porque na esperança fomos salvos. E em meio a muitos desses gemidos, ora tomados pelo medo, ora transtornados pelas dores, nós nos sentimos sozinhos, nos sentimos perdidos,
nos sentimos abandonados, desamparados, nos sentimos moídos, quebrados por esse mundo, pelas lutas que encontramos, nos sentimos cansados, sem força, sobrecarregados. Mas aí, irmãos, são exatamente estes quem o Senhor Jesus Cristo chama. É para estes que o Senhor, por meio da sua palavra, direciona a sua voz e diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e achareis descanso para a vossa alma. Descanso em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele não abandona aqueles a quem Ele chama. Não importa a circunstância. Talvez você não esteja enxergando isso. Talvez você não esteja enxergando como deveria. Nós vimos isso. E nosso papel como corpo de Cristo para auxiliarmos os nossos irmãos, cuidando uns dos outros, para que possam enxergar com as lentes corretas, em meio ao sofrimento, por exemplo, onde nossa visão tende a ficar um pouco deturpada. Talvez você não esteja enxergando como deveria, mas o Senhor não abandona aqueles a quem Ele chama. Não abandona. Essa foi uma promessa que Ele fez pouco antes de subir aos céus. Ele disse isso, as últimas palavras ali para os seus discípulos, antes de ascender aos céus. Mateus 28, 20. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Todos os dias. O Senhor não nos abandona. E essa é a ideia central do texto que nós veremos hoje. É a presença de Deus conosco e a confiança nele, na sua obra em nosso favor, que nos enche de força e de coragem para resistir ao medo, aos ataques, aos ídolos desse mundo, aos ídolos do nosso próprio coração, que nos enche de força e coragem para resistir a nós mesmos, para que assim possamos testemunhar do único Deus verdadeiro. Eu vou repetir, porque eu cobrei isso das crianças no guia do sermão, então eu vou repetir isso. Essa é a ideia central do nosso texto hoje. É a presença de Deus conosco. É a confiança nele, na sua obra em nosso favor, que nos enche de força e coragem para resistir ao medo, aos ataques, aos ídolos desse mundo e do nosso próprio coração. Força e coragem para resistir a nós mesmos, para que então possamos testemunhar do único Deus, do Deus verdadeiro. Após refletirmos na última mensagem sobre como este mundo nos pressiona e como ele reage quando nós não cedemos e então nos mantemos leais ao nosso Deus, após refletirmos sobre isso, como vimos na última mensagem em Daniel, nós voltaremos para o maravilhoso relato de Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha ardente. Uma vez conscientes de que, como habitantes de outro reino, nós seremos sim confrontados pelos ídolos deste mundo e seremos sim pressionados a adorarmos e nos prostrarmos diante desses ídolos. Após termos a consciência lembrada acerca disso, no sermão de hoje nós veremos como a confiança de que jamais seremos abandonados pelo Senhor nos enche de coragem, de ousadia, para nos mantermos fiéis a Ele, apesar das circunstâncias, apesar das fornalhas, apesar daquilo que surge diante de nós. Nós veremos então 3 pontos. No primeiro ponto nós iremos refletir na fúria dos ídolos desse mundo. Voltando um pouquinho aí, a partir do versículo 16. Depois, no segundo ponto, nós refletiremos sobre como os ídolos deste mundo abandonam os seus. Eles abandonam. E no terceiro ponto, o Deus verdadeiro jamais abandona os seus filhos. Jamais. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Senhor amado, diante da Tua palavra, nós ansiamos pelo Teu agir, pelo Teu Santo Espírito, que nos permita enxergar e discernir a Tua vontade revelada a nós por meio da Tua palavra.
Por favor, Senhor, apesar de nós, de nossas limitações, dos nossos pecados, das barreiras que nós levantamos, por favor, Senhor, apesar de nós, toma o nosso coração para Ti. Instrui-nos, Senhor, poderosamente, para que enxerguemos a luz de Cristo, para que possamos continuar lutando neste mundo mau, com coragem, para nos mantermos fiéis ao Senhor, apesar das circunstâncias, apesar do preço a ser pago por isso. Por favor, Senhor, nos conduz por meio da Tua santa palavra, para a glória do Senhor. Amém. Nosso primeiro ponto, então, irmãos, nós veremos a fúria dos ídolos deste mundo. Nós vimos na primeira parte do capítulo 3 de Daniel, até o versículo 18, como a Babilônia e o rei Nabucodonosor não mantiveram por muito tempo a cordialidade para com os servos do Deus vivo. A simpatia, a amizade para com os servos do Deus Todo-Poderoso. Logo, a admiração e a gratidão de outrora foram colocadas de lado. Logo, o versículo 47 do capítulo 2, quando o rei Nabucodonosor diz a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador de mistérios. Logo, essa fala foi substituída pelo versículo 15 do capítulo 3. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Nós vimos que o rei Nabucodonosor ergueu uma enorme imagem de ouro e exigiu que todos se prostrassem diante dessa imagem. Quem não se dobrasse, quem não adorasse a imagem que o rei levantou, este certamente morreria, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Mas 3 homens, em meio a um mar de pessoas dobradas diante daquela imagem, 3 homens não se dobraram, não se prostraram. Sadraque, Mesaque e Abidnego permaneceram de pé e logo foram vistos, e logo foram acusados, foram apontados. E o rei Nabucodonosor se irou contra eles. Mas mesmo irado, o rei deu uma segunda chance a eles, uma segunda oportunidade, para que eles se curvassem diante daquela imagem. Mas a resposta deles foi ainda mais ousada. Versículos 16 a 18. Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Apesar de toda a pressão lançada sobre eles, eles mantiveram a sua lealdade ao seu Deus. E é daqui que nós partimos hoje, irmãos. Porque não dá para manter-se fiel ao Senhor e esperar que tudo continue, tudo permaneça bem em relação a este mundo. Em relação a esse reino de trevas, aos ídolos deste mundo. O mundo se enfurecerá mais e mais enquanto nós nos mantivermos fiéis ao nosso Senhor e ao reino de Deus. Não dá para esperar algo diferente. Vamos acompanhar dos versículos 19 a 21. Daniel 3, 19 a 21. Então Nabucodonosor se encheu de fúria, muita raiva. Ainda mais irado ele ficou, a ponto de ficar transtornado, como nós encontramos em seguida. E transtornado o aspecto do seu rosto. E é interessante porque essa expressão aqui, irmãos, traz a ideia de que como se o rosto de Nabucodonosor ficasse pálido, amarelo, sem cor. Como se ele tivesse sido pego ali desprevenido. Afinal de contas, aquele homem, o rei Nabucodonosor e a Babilônia, havia vencido, havia derrotado a nação daqueles três jovens, daqueles 3 homens, de maneira muito contundente. Não havia dúvida que ele havia derrotado aquela nação. Então, sendo assim, era presumível que os seus deuses, os deuses da Babilônia, de acordo com o pensamento da época, fosse
fossem superiores a qualquer que fosse o Deus deles. É daí que vem a pergunta: quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Ora, ele não livrou antes. Vocês estão aqui cativos, porque ele livraria agora. Por isso, Nabucodonosor ficou tão transtornado. Essa é a ideia dessa expressão aqui. E transtornado o aspecto do seu rosto, contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Que é uma forma de falar. É uma expressão utilizada pelo rei que tinha o intuito de dizer que a fornalha tinha que ser acesa na sua potência máxima. O máximo que ela alcançasse. É isso que ele está querendo dizer aqui. No máximo possível. Versículo 20. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército, os seus melhores soldados, talvez os chefes dos seus exércitos. Aqui é como se pudéssemos comparar lá com 2 Samuel, quando é falado sobre os valentes de Davi, os homens mais poderosos de Davi. Essa é a mesma ideia. Foi a estes homens que o rei Nabucodonosor chamou para amarrar, para prender a Sadraque, Mesaque e Abednego. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então estes homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. A fúria do rei Nabucodonosor caiu de maneira implacável sobre aqueles homens de Deus. As ênfases das ordens aqui de Nabucodonosor mostram a intensidade dessa fúria e o descontrole do rei diante daquela situação. O seu rosto ficou transtornado. A fornalha tinha que ser acesa 7 vezes mais quente, na sua potência máxima. Os homens mais poderosos do exército da Babilônia é quem deveriam atar, prender aqueles desertores, aqueles que não tinham se mantido fiéis ao rei Nabucodonosor. Nabucodonosor estava descontrolado. Mas e quanto a Sadraque, Mesaque e Abednego? Como eles estavam? Daniel não registra mais suas falas, nem suas posturas. A última vez que ele fez isso foi no versículo 18. No entanto, irmãos, pelo que nós vimos na última fala destes 3 homens de Deus, eles estavam tomados pela paz que excede todo entendimento. Enquanto o rei descontrolado esbravejava e ameaçava, eles estavam tranquilos em responder, como responderam no versículo 16. Ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos te responder. Não há dúvida quanto a isso. Não há porquê. Outra oportunidade. Outra vez perguntar. Não há porquê. Não há o que pensar. É algo muito claro, muito definido para nós. É uma decisão simples para nós. É isso que os 3 homens estão dizendo. Pode custar muito, é verdade. E por isso não será fácil experimentar os efeitos disso. Mas é simples de decidir. Não demora, não tomaremos muito do seu tempo para dar uma resposta. Já está resolvida. O nosso Deus pode nos salvar se Ele quiser. Mas se não quiser, ainda assim, não adoraremos a imagem de ouro. Por quê, irmãos? Porque essa decisão, embora tão dura, com consequências tão difíceis de serem experimentadas, por que ainda assim era uma decisão tão simples de ser tomada? Tão clara para os 3, sem necessidade de um tempo para pensar, sem necessidade de parar para refletir sobre as consequências, sobre o que aconteceria, se teria uma outra saída. Por que era uma decisão tão simples para esses 3 homens de Deus? Porque sempre que nós fazemos uma escolha, irmãos, sempre que nós tomamos uma decisão, nós somos conduzidos pela fé. Uma decisão, uma escolha, é um ato de fé. Você toma uma decisão crendo que aquela decisão, que aquela escolha é a melhor para satisfazer o anseio do seu coração. Por isso você toma essa decisão. É assim, toda decisão, toda escolha
é um ato de fé. A pergunta maior será então: esse é um ato de fé em Deus ou em um ídolo? O anseio que está para ser satisfeito é um anseio por mais de Deus ou voltado para um ídolo? Essa é a pergunta. E essa luta é travada no coração, irmãos. No coração. O prostrar-se diante de um ídolo ou não é apenas a consequência dessa luta no coração. Prostrar-se diante daquele ídolo, daquela imagem que Nabucodonosor levantou na Babilônia, era resultado de prostrar-se ou não diante de outro ídolo no coração daqueles homens. Essa luta acontece no coração. A palavra do Senhor fala sobre isso em Ezequiel capítulo 14, especial no versículo 3, quando o profeta é avisado pelo Senhor que aqueles anciãos que foram buscá-lo, foram buscar tirar satisfação com o profeta, porque ele estava acusando os profetas de Israel de profetas falsos. O Senhor está falando que aqueles homens, idólatras como eram, tinham a fonte da sua idolatria no coração. Ezequiel capítulo 14, versículo 3 diz assim: Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração, tropeço para a iniquidade que sempre têm eles diante de si. Qual é a fonte dos tropeços? Qual é a fonte das iniquidades que constantemente aqueles homens tinham diante de si? Os ídolos que eles haviam levantado em seu coração. Dali vinha a fonte. Dessa forma, muito antes de se dobrarem diante do ídolo proposto por Nabucodonosor, Sadraque, ou melhor, de não se dobrarem diante do ídolo proposto por Nabucodonosor, Sadraque, Mesaque e Abednego não se dobraram diante de ídolos em seu próprio coração. E essa é a luta mais difícil, irmãos. A luta contra o ídolo do coração, do eu, do egoísmo, do conforto pecaminoso, da autopreservação. Tentar preservar a vida, a própria vida aqui, irmãos, por estes homens, significaria dobrar-se diante de um ídolo. Não a imagem, inicialmente, mas o ídolo do ego dentro deles. Do desejo de viver, apesar de viver para Deus. Não vivendo para Deus. Só pode estar disposto a manter-se fiel a Deus aquele que está disposto a morrer por isso. E morrer em todos os aspectos que os irmãos puderem imaginar. Só pode estar disposto a manter-se leal ao Senhor quem está disposto a morrer por isso. O Senhor Jesus ensinou isso a seus discípulos. Marcos capítulo 8. Abram, por favor, esse texto. Versículos que nós vimos algumas vezes aqui. Marcos 8, do 34 ao 36. Marcos capítulo 8, do versículo 34 ao 36. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Essa luta pela lealdade do coração exigirá a vida, meu irmão. E não se engane, você gastará a sua vida para alguém neste mundo. Ou você gastará a sua vida para manter-se leal ao Senhor, ou você gastará a sua vida por este mundo, pelos seus ídolos, por aquilo que você erigiu em seu coração. E essa decisão, essa luta, acontecerá no coração. Lembrem, irmãos, lembrem disso. Um ídolo não é apenas uma imagem de madeira ou de gesso. Não é. Nós muito facilmente, nós nos colocamos como aqueles que não
tem preocupação com a idolatria, porque nós não nos dobramos diante de imagens esculpidas por mãos humanas. Um ídolo é qualquer coisa que toma o seu coração, a sua mente, mais do que Deus. Qualquer coisa que você busque para te dar aquilo que somente Deus pode te dar. É tudo aquilo que assume o controle do teu coração e então conduz a tua vida para que você alcance aquilo que você busca, aquilo que está em seu coração. Pode ser qualquer coisa. Cônjuge, o marido, a esposa, filhos, dinheiro, prazer. Pode ser uma coisa boa e por isso é difícil de perceber. O pastor Tim Keller diz que um ídolo é tudo que deixou de ser bom para ser crucial, central na sua vida. De maneira que qualquer coisa que você diga, eu não consigo viver sem, será um ídolo em seu coração. E então você vive para satisfazê-lo. E por isso você sacrifica o que for. Sacrifica a família, sacrifica a saúde, sacrifica os filhos, sacrifica o tempo com o Senhor, para então satisfazer aquele ídolo. Você confia nele, você se refugia nele, a sua felicidade está nele. Sem este ídolo, a sua vida perde o sentido. Ora, foi isso que Raquel disse a Jacó. Quando, no capítulo 30 de Gênesis, ela não consegue conceber e vê a sua irmã tendo filhos. E ela diz a Jacó, dá-me filhos, senão morrerei. Havia um ídolo ali. Muito cuidado, irmãos. Ídolos de madeira, ídolos esculpidos por mãos humanas, são mais fáceis de enfrentar do que ídolos no coração. Os ídolos do coração são bem mais difíceis de enxergar, de discernir, de combater, de abandonar. Será que algo, ao invés do Deus vivo, tem ocupado esse lugar de centralidade na sua vida, irmão? Reflita sobre isso. Reflita sobre essas informações sobre um ídolo, sobre o que é idolatria, que nós acabamos de ouvir aqui. Será que algo tem ocupado esse lugar central na sua vida? Será que você tem tentado reter a sua vida por amor de si mesmo, para não se gastar, para não ser consumido pelo cansaço, pelas lutas nesse mundo, para evitar o desconforto? Será que você tem retido, tem buscado preservar, salvar a própria vida? Aos pés de quem você tem depositado os sacrifícios que você tem feito na sua vida? Porque você faz sacrifício. Todos fazemos. Dia após dia, nos levantamos por algo em nosso coração. Trabalhamos por algo em nosso coração. Vivemos para satisfazer algo em nosso coração. O que é esse algo? O que é? Não se engane, irmãos. Ídolos no coração são a fonte de muitas iniquidades e tropeços. Talvez iniquidades e tropeços que você não tenha conectado ainda com esses ídolos, que você não tenha percebido isso. É o que Ezequiel disse lá, o que vimos em Ezequiel capítulo 14, versículo 3. É ali que está a fonte, no coração. Às vezes você diz, eu tenho tentado, mas eu continuo caindo nesse mesmo pecado. Eu não tenho conseguido enxergar que eu estou caminhando para esse pecado de novo e então eu caio. Eu não consigo ver, quando eu vejo já foi. Eu não sei mais o que fazer. Será que você cavou o suficiente? Será que você cavou até perceber qual é a fonte desse pecado? De onde está vindo essa pedra de tropeço? Será que não existe um ídolo a ser quebrado ainda nesse coração? Uma outra característica dos ídolos, e que está diretamente relacionado ao nosso texto, é que eles prometem algo que não podem dar. E aí nós vamos para o segundo ponto. Os ídolos deste mundo abandonam os seus. E isso faz contraste direto com o tema principal da nossa mensagem hoje, que nós jamais somos abandonados pelo nosso Senhor. Mas esse contraste é visto aqui nesse texto. Os ídolos deste mundo abandonam.
os seus. Abandona. Na verdade, ídolos são insaciáveis e não se importam com aqueles que os adoram. Não importa o quanto você sacrifique a sua saúde, o seu tempo, a sua família, o ídolo do dinheiro sempre exigirá mais. Nunca será suficiente. Os irmãos devem conhecer muitas e muitas pessoas que trabalham e conseguem aumentos e conseguem mudar de profissão e conseguem um novo patamar de recursos, mas nunca estão satisfeitos. Nunca dá. Nunca se sentem realizados ou nunca acham que é suficiente a quantidade de dinheiro que ganham. Quantos bilionários são as pessoas mais infelizes desse mundo? Morrem depressivos, sozinhos. Os ídolos não dão aquilo que prometem. O ídolo da vaidade também, da beleza, não entrega o que promete. É impressionante ver fotos de pessoas obcecadas por plásticas. É impressionante, irmãos. Como elas parecem monstros, deformados. Dia após dia, mais uma plástica, mais uma plástica. O ídolo promete beleza, mas não pode dar. Academias estão cada vez mais lotadas. De 5 horas da manhã até não sei que hora da noite. Lotadas. Homens e mulheres correndo contra o tempo. Mas não adianta. Não adianta. Uma hora tudo irá desmoronar. Não adianta. O ídolo não pode entregar o que promete. Tudo o que o ídolo faz é usar, é sugar e depois cuspir. E nós vemos isso no versículo 22 do capítulo 3. Porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa, as chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. Nabucodonosor, em sua fúria, pouco se importava com os seus valentes, com os melhores entre seus soldados. E isso é um contraste muito forte com o anjo do Senhor sendo enviado para estar no meio das chamas com os seus 3 servos ali, como o Senhor enviou. Nabucodonosor pouco se importava com os 3 dos seus melhores, os 3 dos seus principais servos. Os ídolos desse mundo jamais se importarão com os seus. Ídolos não amam, irmãos. Ídolos só mentem. Ídolos abandonarão, usarão e cuspirão aqueles que se prostram diante deles. Jovens, tenham muita atenção acerca disso. Muita atenção. Este mundo, os ídolos desse mundo, tentarão iludi-los. Sussurrarão constantemente o canto sedutor e as falsas promessas que eles têm para vocês. Aqueles que dirão o que a sua carne quer ouvir, que tentarão influenciar o seu coração com palavras adocicadas, com promessas de amor, de compromisso, de satisfação, de prazer. Dirão, permita ser feliz. Olha, você tem que entender que os seus pais não precisarão saber de tudo que você faz. Eles já passaram por essa fase. Agora é a sua vez. Pessoas que dirão para você, olha, você é o amor da minha vida. Eu enfrento o que for necessário por você. Agora eu também preciso de uma prova do seu amor. Tudo mentira, irmãos. Tudo mentira. Proteja o seu coração destes. Jovens, protejam o seu coração destes. Não dê acesso ao seu coração como nós vimos hoje pela manhã aqui no devocional. Proteja o seu coração sobre tudo o que se deve guardar. Guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Da mesma forma, homens, mulheres, cuidado com as promessas feitas por ídolos nesse mundo. Promessas de felicidade, satisfação, que são totalmente opostas à palavra do Senhor, à vontade do Senhor. Estes simplesmente usarão, sugarão
e depois cuspirão. Tudo o que eles farão em troca por você. Depois de você depositar sua confiança, a sua adoração e o seu culto. Tudo o que eles farão em troca é usar, sugar até a última gota de suas vidas e depois abandonar suas carcaças, sem qualquer cerimônia. Ídolos não amam. Ídolos abandonam os seus, mas o nosso Deus jamais nos abandona. Esse é o nosso terceiro ponto. O Deus verdadeiro jamais abandona os seus. Daniel capítulo 3, versículo 23 ao versículo 25. Vamos ler. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha, sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ao rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Os homens mais poderosos do exército da Babilônia foram mortos somente em lançar esses 3 homens de Deus da parte superior da fornalha. Essa era a arquitetura da fornalha, era desse tipo. Tinha uma altura de alguns metros. Na parte superior tinha uma entrada onde esses homens podiam ser lançados, né? Onde isso tinha um acesso também ao respirador ali da fornalha, e embaixo tinha uma porta onde também podia ser alimentada e podia ser visto como o próprio rei viu ali dentro da fornalha. Então tinha uma altura ali para aqueles homens que foram lançados. A queda não feriu os 3 homens de Deus. Não os arranhou. Não gerou ferimento neles. O fogo não teve poder algum sobre seus corpos. Nem os cabelos da sua cabeça, nem suas roupas, nem cheiro de fogo pôde ser sentido neles. Os irmãos fazem churrasco. Os irmãos sabem. O primeiro problema da churrasco para quem tem rinite é a fumaça, né? Não precisava nem queimar não, é só a fumaça. E o cheiro da fumaça, se você não resolver logo, impregna mesmo. Mas nem o cheiro do fogo pode ser sentido neles. Aqueles homens, irmãos, deveriam ser incinerados em minutos. Mas não é isso que Nabucodonosor vê. Não é isso que ele vê. E a pergunta infame de Nabucodonosor não ficou sem resposta. Quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Quem é? Está aí a resposta. O Deus Todo-Poderoso. O Deus Criador dos céus e da terra, o único Deus verdadeiro, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Este os livrou da fornalha de fogo. Este é o nosso Deus, irmãos. Nós não podemos nos esquecer quem é o nosso Deus. O Deus que dá saída quando não parece haver saída. Esse é o seu Deus, irmão. O Deus que não permite que o seu povo seja encurralado. Nabucodonosor tentou encurralar o povo de Deus ali, aqueles 3 homens. Assim como o faraó tentou encurralar o povo de Deus no Egito, quando lançou mais trabalho e mais fadiga para com eles, para que eles acalmassem a história de querer adorar e servir ao seu Deus. Assim como o povo achava que tinha sido encurralado diante do Mar Vermelho, mas nada neste mundo pode encurralar o povo de Deus. A morte não pode encurralar o povo de Deus, porque o nosso Senhor venceu a morte. Não podemos, não somos encurralados por esse mundo. Esse é o nosso Deus, o Deus que abriu o Mar Vermelho, o Deus que não abandonou o seu povo no deserto. De dia uma coluna de nuvem, à noite uma coluna de fogo. Ele não nos abandona, irmãos. Não importa quanta pressão esse mundo esteja lançando sobre você. Esse é o nosso Deus. Não há quem possa encurralar o povo de Deus, porque Ele é quem o guia. Ele é aquele que pode, sim, dar uma saída. Se Ele quiser, pode livrar-nos. O nosso Deus é poderoso para livrar-nos de qualquer que seja a situação. Qualquer que seja a situação. Ele pode, sim, dar saída quando não parece ter saída.
Este é o nosso Deus. Esse é o nosso Senhor. Nem as circunstâncias, nem o mundo, nem a carne, os seus pecados, as dificuldades, as lutas, nada disso pode encurralar o povo de Deus. Porque Ele é o Deus do escape. Ele é o Deus Todo-Poderoso. E aqui, irmãos, eu quero fazer uma aplicação muito importante. Tenha coragem para defender a igreja do Senhor, apesar do tamanho dos lobos que a ameaçam. Tenha coragem. Muitas vezes lobos se levantam no meio da igreja. Nós temos testemunhado isso, temos orado acerca disso. Muitas vezes lobos se levantam em meio à igreja do Senhor e tentam encurralar a igreja por meio do seu poder, por meio dos seus recursos, por meio da sua influência. São homens e mulheres perversas, acham que tem a igreja do Senhor em suas mãos por conta do seu dinheiro, por conta de quem são neste mundo, por conta da influência que exercem nesse mundo, mas a igreja do Senhor não depende desses homens. É o dono da igreja quem a sustenta. Não tema os lobos que se levantam diante da igreja do Senhor. Lobo nenhum pode encurralar a igreja do Senhor, porque o Senhor certamente dará uma saída, porque é o Senhor quem sustenta a sua igreja. Lembre quem é o seu Deus, lembre quem é o seu Deus e lute corajosamente, porque o Senhor livrará a sua igreja. Lobos jamais encurralarão a igreja do Senhor. É o Senhor que dá o escape. Lembre disso, irmãos. Nós passamos, e eu falo nós pela nossa comunhão, mas eu não estava aqui. Essa igreja passou por isso. Muitas igrejas passam por isso. Não deixe de lembrar disso. Não se amedronte diante de lobos. Resista. Apoie os seus líderes. Junte força a eles. Lute junto, com coragem e fé no Deus que nos livra. Porque ninguém pode encurralar o povo de Deus. Ninguém pode encurralar a igreja do Senhor. Mas existe mais um aspecto maravilhoso naquilo que Nabucodonosor vê na fornalha. Além de ver que os 3 homens de Deus estavam ilesos, ele viu um 4º homem na fornalha. E o aspecto desse 4º homem era semelhante a um filho dos deuses, de acordo com a visão ali, com o discernimento de Nabucodonosor. Mais à frente, no versículo 28, nós não veremos hoje esse versículo, ele chama esse 4º homem como sendo o anjo do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, quando ele diz que o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego enviou o seu anjo. Existe certa discussão sobre quem seria este 4º homem. Seria um anjo, como tantos outros que já apareceram ao povo de Deus? A maioria dos teólogos, principalmente os teólogos reformados, acreditam se tratar aqui de uma aparição pré-encarnada da segunda pessoa da Trindade, do Filho de Deus. Uma cristofania. De maneira que aquele que caminhou no fogo da fornalha ardente com os seus servos, Sadraque, Mesaque e Abednego, é o mesmo que na cruz do Calvário recebeu a ira de Deus, o Deus Pai, para que o seu povo não fosse eternamente consumido no fogo do inferno. Cristo, antes de encarnar, de se fazer carne. E a presença do Cristo naquela fornalha nos ensina algo muito importante, irmãos. Muito importante para nós aqui. Para a igreja dos nossos dias. O Senhor Jesus sempre se fará presente conosco nos momentos mais difíceis de nossa vida. Sempre estará conosco. Quando você estiver com a sua esperança sendo queimada, sem saída, em uma fornalha ardente, o Senhor estará contigo. Não tema as fornalhas que você encontrará nesse mundo. Não tema. Se for necessário, escolha a fornalha. Faça a opção pela fornalha.
Prefira a fornalha a pecar contra o Senhor teu Deus. Prefira a fornalha a se prostrar diante dos ídolos desse mundo. Vale a pena morrer por Cristo, irmãos. Vale a pena, dia após dia, morrer pelo Senhor Jesus Cristo. Vale a pena entrar na fornalha. Charles Spurgeon, príncipe dos pregadores. Eu sempre quero dizer príncipe dos pregadores, me vem à boca príncipe dos pecadores, mas príncipe dos pregadores. Charles Spurgeon, príncipe dos pregadores. Ele disse o seguinte, comentando sobre esse texto: amado, você deve entrar na fornalha se quiser ter as relações mais próximas e queridas com Cristo Jesus. É na fornalha, irmãos. Em meio às provações, ao fogo ardente das provações, em meio às circunstâncias que nós não suportaríamos sozinhos. É na fornalha que você encontrará de maneira mais próxima e deleitosa com o Senhor Jesus Cristo. É lá que você aprenderá e experimentará mais dele. Experimentará, o conhecerá de maneira ainda mais próxima. Não desperdice isso. Não desperdice. Jovens, mais uma vez, jovens, as paixões da mocidade te colocarão diante da fornalha diversas vezes ao longo da sua vida. Diversas vezes. Desejos, paixões, amores eternos. Não se dobre diante deles. Entre na fornalha. Escolha a fornalha se for necessário. Lá você encontrará Cristo. Irmãos, o mundo nos colocará diante de muitas fornalhas. Muitas fornalhas. Tenha coragem. Entre na fornalha se for necessário. O Senhor estará conosco. Ele não nos abandona. E na fornalha podemos ter convicção, mesmo que nós não consigamos sair ilesos dela, mas na fornalha temos convicção de que o Senhor, Ele estará conosco, não nos abandonará e fará o bem para conosco. O bem que nós não entendemos, que não conhecemos, mas que é o bem de Deus. Não fuja da fornalha, se for necessário. Se ela for necessária para que você não peque contra o Senhor. Vamos orar, irmãos. Ó Senhor, nós somos pequeninos e dependentes do Senhor. É a Tua graça que nos sustenta, Senhor. A Tua graça que é melhor que a vida. Senhor, nós carecemos da Tua graça, da Tua condução, do Teu Santo Espírito, para que possamos viver neste mundo mau, peregrinarmos nesse reino que não é nosso, de maneira santa e em obediência ao Senhor. Não dependemos de nossas forças, Senhor. Não somos fortes. Não temos em nós justiça alguma. Mas confiamos na obra do Senhor Jesus Cristo. Confiamos no poder do Teu Santo Espírito. E nisso descansamos, Senhor. Por favor, Senhor, fortalece-nos. Faz-nos entender, compreender a Tua palavra, a Tua vontade. Faz-nos entender, Senhor, que somos povo do Senhor, que a Tua igreja é o corpo de Cristo que mutuamente cuida uns dos outros e tudo isso para a glória do Senhor. Nos ajuda, Senhor, para que tenhamos a ousadia, a coragem para enfrentarmos os ídolos deste mundo, os ídolos em nosso coração que ainda lutam ali contra o Espírito. Por favor, Senhor, nos ajuda. Nós confiamos no Senhor, sabendo que o Senhor não nos abandona.
que o nosso Redentor foi abandonado naquela cruz pelo Pai, para que nós não fôssemos abandonados. É nele, Senhor, que nós confiamos. E é por meio dele que nós oramos ao Senhor. Amém.